Boa noite, que bênção juntos para, mais uma vez, adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E passagem de ano é um período muito reflexivo, período que nós refletimos, como fizemos um pouco hoje no nosso culto, adorando ao Senhor, vendo o que se passou ao longo do ano. Foram muitas atividades e muitas outras que talvez aí nem foram mencionadas, cultos de oração e tantas coisas mais. Mas o Senhor tem nos abençoado e nos fortalecido. Geralmente nesse período fazemos votos de que vamos, como o cordel que o Braz compôs e leu, enfatizou tão bem, a dieta, o regime que você se propôs a fazer. E aí, como está, né? Então, geralmente são votos e promessas que nós intentamos, metas que colocamos, só que muitas vezes não conseguimos cumprir. Mas não é só regime, dieta, ou metas, às vezes, de acordar mais cedo, ou meta de, às vezes, trabalhar mais ou menos. Não são essas as metas mais importantes da nossa vida. Sempre é importante você pensar em metas espirituais. O que é uma meta espiritual? Se ano passado, esse ano que está terminando, 2024, eu não li toda a minha Bíblia, ou melhor, a Bíblia toda, então em 2025 eu quero lê-la toda. Essa é uma meta espiritual. Óbvio que só vai ser espiritual se você ler refletido no que você está lendo, não é só ler por ler, mas essa é uma meta espiritual. Outra meta é você ter uma vida de oração. Não, minha oração 2024 foi muito aquela bem rápida. Olha que bênção, a irmã Carmen aqui conosco, né? Estava olhando ela ali, graças a Deus. Um dia desse pedimos oração, domingo, não foi? Pedimos oração, que ela ainda estava no hospital e já está aí. Que bênção, como Deus responde rápido. E ela está bem mesmo, ó. Ali, que nem parece que teve internada, não é? Então, muitas metas, né? Metas para cuidar da saúde. Eu olhei para a irmã Carmen, lembrei, todos nós, né? Cuidar da saúde. Para que cuidar da saúde? Se nós vamos para o céu, nós que cremos em Jesus. Mas é porque sem saúde, como você vai servir a Deus? Não é verdade? A gente tem que cuidar da saúde para poder ter condição de servir melhor o Senhor na peregrinação que Deus nos dá nessa terra. No entanto, nós crentes fazemos metas lindas. Esse período de passagem de ano é um período muito emotivo. É um período em que nós oramos ao Senhor e votamos muitas coisas. Mas o problema, talvez, é não cumprir os votos e promessas que fazemos diante do Senhor. E o que falta? O que é fundamental para que você cumpra metas espirituais na sua vida, que você coloca diante de Deus? Aí o mais engraçado dentre nós vai dizer, é só você não colocar nenhuma meta, né? Se você não coloca nenhum alvo, você não precisa cumprir, não é assim? Não, óbvio que não, né? Você tem que estar sempre avançando, e o Cordel falou isso também, você tem que estar sempre avançando e pensando em ser um crente mais ativo e atuante para a glória de Deus na obra do Senhor. Se esse ano você não foi o quanto gostaria de ser na obra de Deus, então você pode fazer isso a partir de amanhã, ou de daqui a pouco, né? Ser mais atuante na obra do Senhor. Mas para isso é necessário uma palavra muito importante, e talvez que é o que falta muito na igreja moderna. A igreja moderna é uma igreja muito... Quando eu digo igreja moderna, eu penso nos crentes, pelo menos no mundo ocidental, que é o que a gente conhece mais. São crentes muito acostumados, acomodados e tranquilos. Nós temos que sair da tranquilidade, temos que sair do comodismo, temos que ser cristãos diferenciados, porque o Senhor nosso Deus é maravilhoso. Para isso é necessário perseverança. Todo crente, ele tem que ser perseverante. 60 anos essa igreja completou esse ano. Quem está aqui há muitos anos sabe muito bem. Quantos se perderam no meio do caminho? Para a tristeza. Quantos se perderam no meio do caminho? Os nomes vêm na sua cabeça. Quantos amaram mais este mundo e as trevas do pecado?
mais do que ao Senhor Jesus e à obra de Deus. Por quê? O que é que faltou? A gente não sabe de tudo, mas faltou perseverança. Você persevera lendo a sua Bíblia todo dia, você persevera orando ao Senhor várias vezes ao dia, você persevera escolhendo estar na igreja do Senhor Jesus o máximo possível, porque aqui nos alimentamos e nos fortalecemos. E é por isso que hoje vamos meditar sobre perseverança. Perseverar é estar firme no Senhor em meio às tribulações. Perseverar é estar firme no Senhor em meio às tribulações. Olha lá Lucas 21, verso 19. Vamos iniciar com esse texto, depois vamos ler alguns outros textos. Lucas 21, 19. O Senhor Jesus Cristo aqui está falando do princípio das dores, momento escatológico que nós vivemos hoje. E o verso 19 diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Um versículo curto. Lucas 21, 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vamos ver 3 implicações sobre a perseverança na vida do crente. Primeira implicação, baseada nesse texto: somente persevera quem passa por tribulações. Ninguém persevera sem as tribulações. As tribulações e dificuldades, elas existem porque o homem escolheu o pecado. Mas veio a salvação ao homem pecador por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso o crente, ele tem que perseverar. Somente persevera quem passa por tribulações. Lembre-se disso. Não tem como perseverar sem tribulação. A tribulação sempre vai existir. O problema, a dificuldade, o empecilho externo ou interno a você mesmo, seu coração pecador, ele sempre vai trabalhar e militar para que você caia. É a sua natureza de pecado que ainda existe. O mundo ao seu redor vai fazer de tudo para que você desista, para que você enfraqueça, para que você abandone a fé no Senhor Jesus Cristo, sem contar o maligno Satanás, que prepara todos os esquemas para nos derrubar. Somente persevera quem passa por tribulações. Lá em Lucas 21, 19, que acabamos de ler, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa palavra perseverança significa permanecer firme debaixo de algo. Então você permanece firme mesmo debaixo das tribulações. Não existe crente que não passe por tribulação. Não existe crente que não passe por dificuldade. Na verdade, todo ser humano passa por tribulações e dificuldades desde que o pecado entrou no mundo. A diferença é que nós temos o Senhor por nós para nos fortalecer no meio das dificuldades. A perseverança que estamos tratando aqui em Lucas 21 está no contexto do princípio das dores. Jesus aqui, ele está falando de guerras, rumores de guerras, falsos profetas e muitas situações complexas, terremotos, pragas, tudo isso está acontecendo, na verdade aconteceu, vem acontecendo desde a época do Senhor Jesus Cristo, acontece hoje, vai acontecer até a volta de Jesus. Isso está sendo amplificado em toda a humanidade. Há um discurso de paz, como se o ser humano fosse conquistar sua paz, como se os governantes fossem conquistar essa paz para o mundo. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Embora tenha uma aparência de paz, sempre existiram guerras. Nós ouvimos mais de algumas nos noticiários, sempre existiram guerras. É porque a gente não sabe de outras tantas guerras que estão acontecendo. A mídia não enfoca certas guerras, mas já estava acontecendo. Essas agora que ficaram mais noticiadas para nós. Veja também um outro grande sinal dos últimos dias, além dos terremotos, das pestes, guerras, falsos cristos e falsos profetas. Olha Lucas 21, verso 12. Outro sinal dos últimos tempos, do princípio das dores.
Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Era necessário os discípulos de Jesus serem presos, maltratados e até mortos, para dar testemunho de Jesus. Veja como é importante testemunhar de Jesus. Mais importante do que o conforto e até do que a própria vida dos discípulos de Jesus. A igreja, ela surgiu numa época de intensa perseguição. Até o século III, a igreja foi muito perseguida. Os apóstolos, exceto João, morreram martirizados, ou crucificados, ou cerrados ao meio, ou decapitados. Todos eles sofreram muito, porque eram líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitos outros foram perseguidos. A igreja do Novo Testamento, quando você lê sobre a igreja no Novo Testamento, o pano de fundo e o contexto sempre é uma igreja perseguida. A igreja não teve tranquilidade, momentos de calmaria, mas muita perseguição. Nós não entendemos isso. Nós não temos noção do que é uma igreja perseguida. A nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, é a igreja no Brasil, ela ainda não foi purificada pela perseguição. Se houver uma perseguição, certamente a igreja vai ser purificada. Em que sentido? Só ficam os crentes. Porque só os crentes em Jesus têm tanto amor por Jesus que abrem mão de tudo, inclusive da própria vida. E esta é a essência do discípulo de Jesus. Não tem nada, absolutamente nada, mais importante na vida de um discípulo de Jesus do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nada. Nem o trabalho, nem o dinheiro, nem a sua imagem, nada. Tudo é entregue a Jesus. E o Senhor vai fazer com aquilo que é nosso, é a nossa própria vida, o que Ele quiser, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e, obviamente, um Deus extremamente amoroso. Mas veja que nesses versículos que lemos agora, o propósito básico da perseguição aqui é para testificar do nome de Jesus, pregar o Evangelho. A nossa perseguição hoje, se é que temos, são os nossos problemas pessoais. São os nossos sofrimentos individuais, que, comparando com a igreja do Novo Testamento, são pequenos. Comparando com a igreja do Novo Testamento, são pequenos. E esses sofrimentos individuais que passamos, muitas vezes, nem são por causa do nome de Jesus, são por outras circunstâncias. Mas alguns são. O crente, ele sofre hoje quando perde amigos por causa do nome de Jesus. Isso é muito comum. Ou quando a família o rejeita por causa do nome de Jesus. Ou porque na universidade ele vai ser aquela pessoa meio que isolada, porque não tem tantos crentes ali junto com ele. E acaba que ele vem para a igreja para poder estar junto dos seus irmãos e se fortalecer. Essa é a grande perseguição que nós enfrentamos. Tem outras também, mas é uma perseguição bem mais leve. Mas essas tribulações que enfrentamos, elas têm uma função. É para que nós testemunhemos do Senhor Jesus Cristo. E para isso é necessário perseverança. Olha ainda Lucas 21, verso 14. Lucas 21, 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E talvez você, crente em Jesus, diga assim, eu não testemunho tanto de Jesus porque eu sou tímido, eu acho que eu não tenho tanta profundidade na Bíblia, eu acho que eu preciso estudar mais, fazer um curso para me especializar para pregar o Evangelho para alguém. E Jesus aqui, ele já está dando a resposta. Não, você tem que se aprofundar na Bíblia, claro,
Mas você, como crente em Jesus, e com o que você conhece da palavra de Deus, você já pode dar testemunho. O Espírito Santo de Deus vai colocar na sua boca aquilo que você deve falar. E faça o teste. É muito interessante que quando você testemunhar da vontade de Deus e da palavra de Deus, você vai ficar imensamente feliz e você vai pensar: eu nunca pensei que eu sabia tanto da Bíblia. Mas às vezes a gente pensa que não sabe, mas você está lendo na sua casa, você está ouvindo na igreja, você está meditando, e aí você vai guardando tudo aquilo na sua mente. No momento necessário, no momento chave, o Espírito lhe usa e você consegue testemunhar. Então não deixe de testemunhar de Jesus por achar que não pode. Pode, é só querer. E lembre-se, isso vai acontecer muitas vezes numa situação de tribulação, numa situação de perseguição ou de exclusão, e isso Deus vai usar para que você testemunhe do Evangelho. Olha o verso 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. E aí você fica pensando, numa perspectiva humana, qual a vantagem de ser crente em Jesus, né? Você vai ser entregue pelos seus parentes, você vai ser perseguido, talvez até morto pelo nome do Senhor Jesus, odiado por muitos, e hoje isso acontece também. Aí você pergunta: e qual a vantagem de ser crente no Senhor Jesus Cristo? A vantagem se chama amor. Jesus nos amou tanto, que nós nos sentimos constrangidos pelo amor do Senhor Jesus Cristo. E o crente, que é crente, ele vai querer amar Jesus mais do que aqueles que estão ao seu redor e que não querem saber de Jesus. E ele vai testemunhar, e ele vai pregar, mesmo que no meio disso ele tenha muitas perdas, seja abandonado, perca amigos ou parentes, mas o Senhor Jesus é o nosso maior amor. Jesus está falando aqui dos discípulos dele. Veja que o contexto aqui é no princípio das dores, é exatamente no momento onde o mundo está cada vez mais piorando por conta dos seus pecados. E lembre-se do verso 19: e na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma. Ou seja, Jesus está dizendo que o crente é aquele que persevera, aquele que fica no meio do caminho. Ele está testemunhando que nunca creu no Senhor Jesus Cristo com a fé salvadora, genuína, que vem de Deus, porque o pecador não tem essa fé que salva não existe no coração do homem pecador. É Deus que dá de modo sobrenatural, para que no dia que a palavra for pregada, aquela pessoa venha a crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se o Senhor não nos vivificar primeiro, nós não temos como reagir à pregação do Evangelho. A perseverança do cristão se vê em sua fidelidade no meio da tribulação, no meio da perseguição. Talvez esse ano de 2024 foi difícil você ler a Bíblia. Talvez foi difícil ter uma vida de oração. Talvez foi difícil pregar o Evangelho. Por quê? Talvez porque você estava olhando para os seus próprios problemas, tentando resolver os seus próprios problemas, e esqueceu do Senhor soberano sobre todas as coisas. Se preocupou tanto com as questões terrenas e esqueceu de confiar no Senhor. Às vezes, o crente, ele luta para resolver um problema, uma dificuldade, uma situação, e ele até esquece de orar. Ele só vai orar quando o negócio não tem jeito. Senhor, agora eu vou suplicar a Ti que o Senhor resolva, porque não tem jeito, só o Senhor. Mas até ele fazer essa oração, ele já sofreu um bocado, né? Se ele tivesse orado desde o início e já confiado em Deus, talvez tivesse menos sofrimento e muito mais bênçãos. Perseverança é a fidelidade no meio da tribulação e da perseguição.
Não deixe os problemas desta terra sufocar sua fé. Não deixe o trabalho, a rotina, até a doença e tantas outras coisas impedir você de ser um crente dedicado ao Senhor. Não permita que isso aconteça. Lute, batalhe, persevere, leia sua Bíblia, mesmo no cansaço, tenha vida de oração, pregue o Evangelho. Isso é o básico para todo crente em Jesus. Lá em Mateus 10, 22, o Senhor diz ainda: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E ainda em Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E Marcos 13, 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Todos os três evangelhos, melhor dizendo, tratam desse tema da perseguição. Percebe? Não é algo a ser ignorado. Tribulações e perseguições existem e vão piorar e vão aumentar. Está cada vez mais difícil para o crente, tantas correrias da vida, urgências, trabalhos, distâncias, tanta mídia que bagunça a nossa cabeça, e acabamos esquecendo que nós devemos perseverar no caminho do Senhor. Somente persevera quem passa por tribulações. Primeira implicação. Segunda implicação, a perseverança é fundamental para a retidão. Um crente reto é um crente obediente. Você quer ser um crente reto, obediente, que dá prazer a Deus, você tem que perseverar. E esse é o nosso grande trabalho. O crente tem que perseverar, tem que botar a mão na massa, tem que vir para a igreja, tem que ler sua Bíblia, tem que ter vida de oração. Se você não faz isso, você não vai obter os resultados de uma fé com o Senhor Jesus Cristo. Você sempre vai achar que a vida cristã é ruim, você sempre vai achar que o crente é triste, e não é, pelo contrário, é imensamente feliz com a vida abundante que o Senhor nos dá. O problema é que muitos crentes se acomodam, não perseveram, não batalham, não lutam, não investem nas coisas do Senhor, então não vão colher esses frutos maravilhosos de uma comunhão com Deus. Não tem como. Você tem que se exercitar na piedade. E retidão tem tudo a ver com piedade. Perseverança é fundamental para a retidão. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 3, Tiago 1, 3, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Falamos que a tribulação, ela tem que existir, para que você persevere. E aqui Tiago corrobora com esse princípio que Jesus falou lá em Lucas 21, sabendo que a provação da vossa fé, então sua fé vai ser provada, constantemente sua fé vai ser provada, a nossa fé será provada. Uma vez confirmada, o que significa uma fé que foi provada uma vez confirmada? Você venceu a prova, você venceu a tentação, você confirmou a sua fé. Cada vez que um crente vence a tentação de pecar, vence essa prova da fé, ele está confirmando: sou um crente, sou firme no Senhor Jesus Cristo e quero viver em obediência ao Senhor. Por isso que essas provas, tribulações, elas vão existir. E a sua fé, uma vez confirmada, ela vai produzir o quê? Perseverança. Você vai continuar, você vai querer cada vez mais estar com o Senhor, valorizar o seu tempo em fé com Deus. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Você não só persevera às vezes, você não persevera às vezes, você persevera de modo maduro, de modo completo. Perseverança é coisa contínua. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa impecável, que não peca. Pecamos, confessamos, pedimos perdão ao Senhor e continuamos perseverando na batalha da fé.
E assim, nessa dinâmica, fé provada, provação vencida, a perseverança continuando na nossa vida, batalhando pela fé, buscando ao Senhor, o que é que acontece? Sejais perfeitos. Ser perfeito não é ser sem pecado. Ser perfeito é ser maduro. Você é um crente maduro, um crente completo. E além de ser maduro, vai ser íntegro. Íntegro significa reto. Reto significa obediente. Você é aquele crente que obedece à palavra de Deus, custe o que custar. Muitas vezes, eu sei que ao longo do ano, principalmente no livro de Números, às vezes no de Levíticos, alguns começam a desanimar da leitura bíblica, vejo alguns rindo, é porque desanimaram da leitura em Levítico, e você desanimou talvez porque você ainda não estudou o suficiente aquele livro para perceber a beleza do livro de Levítico. O livro de Levítico é o manual de santidade de Israel, são 5 manuais de leis ali sobre santificação, e aquilo mostra o quanto é importante para Deus que nós, crentes, sejamos santos. Isso na velha aliança, que é o livro de Levítico, e na nova aliança, nós temos nos evangelhos, nas epístolas, várias normas para a santidade da igreja. Então, se você entende isso, e muito mais, isso vai te motivar. Mas se você ainda assim se desmotiva com a leitura de Levítico, é muito simples. É muito simples. Continue lendo. Você não precisa estar motivado. Isso é coisa que as pessoas colocam na nossa cabeça. Você não precisa trabalhar, posso até ser condenado aqui, mas você não precisa estar motivado para trabalhar. Você tem que trabalhar. É bom estar motivado. Mas e se não tiver? Você vai deixar de trabalhar? O adulto trabalha cansado, é ou não é? O adulto trabalha sem motivação. A criança é que precisa ser empurrada para ir para a escola. Está entendendo? Se você é um crente que precisa ser empurrado para ler a Bíblia, é porque você ainda é infantil na fé, você ainda não entendeu, você ainda não aprendeu, aí você tem que pedir perdão desse pecado ao Senhor e amadurecer. O crente maduro, ele lê mesmo sem vontade, e aí Deus vai gostar? Ora, bem, muitas coisas que nós fazemos, eu acredito que o Senhor não se agrada, talvez até dos nossos cânticos, acredito que às vezes o Senhor não se agrada, você está cantando aí só por cantar, você acha que Deus se agradou? Se você canta realmente em adoração, orando, refletindo, Deus vai se agradar. Mas se você canta só por cantar, então, eu não vou dizer o que é que Deus está pensando, quem sou eu, mas eu suspeito que o Senhor não vai gostar de você cantar só por cantar. É que os instrumentistas da mesma forma, tocar só por tocar, não é verdade? Deus vai se agradar, entende? Então, se você quer agradar a Deus, leia a sua Bíblia, mesmo sem motivação, mesmo cansado, mesmo sem entender. Eu não estou entendendo nada. Leia, porque em breve você vai conseguir entender. Me lembro que com 10 para 11 anos eu comecei a ler a Bíblia, muita coisa eu não entendia, mas eu continuava lendo, ia lendo, até que aprendi uma coisa aqui, outra coisa ali. Anos depois eu comecei a entender o que eu estava lendo, mas eu continuei lendo. Então, continue lendo, o Senhor há de abençoar, e você vai ser íntegro, perfeito no seu proceder. Em Tiago 1:2 ainda lemos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. É até esquisito, eu vou ter por motivo de alegria passar por prova, que coisa esquisita. Mas é porque no mundo corrompido pelo pecado, você só aprende passando pela prova. Algumas provas são muito difíceis, mas o Senhor sabe, e o Senhor nos ajuda e fortalece. E aí você passa por aquela prova com perseverança, lendo e buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus e buscando ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, verso 3, olha o que diz Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência,
esperança. Está aqui todo uma espécie de... São passos do amadurecimento cristão. O crente maduro, ele vai passar por todos esses estágios. Isso não é de uma vez só, é ao longo da vida. Você passa por provação, chora, reclama, esperneia, é isso mesmo. Vamos passar por isso, talvez 2024, talvez 2025, vamos passar por muitas provas, mas nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque esse processo de passar pela tribulação gera perseverança. Perseverança vai nos dar experiência, maturidade nas coisas de Deus. E isso gera esperança, essa esperança maravilhosa que nos alegra e motiva. E aí você vai poder ler a Bíblia motivado, cada vez mais, o que é melhor, obviamente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, a epístola de Pedro foi escrita num período de grande sofrimento. A igreja era muito perseguida. E então Pedro diz no verso 6, 1 Pedro 1,6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé, ela só é autenticada, a fé genuína no Senhor Jesus Cristo, ela se torna uma fé realmente elogiosa e testemunhável para as pessoas ao nosso redor, quando ela é provada, né? Todo crente vai ser provado, todo crente vai passar por tribulação, e quando passamos pela tribulação, firmes no Senhor, isso vai ser mais valioso do que o ouro. E olha que até hoje, isso aqui foi escrito no século I, até hoje o ouro é um minério extremamente valioso no mundo, reserva de valor, né, para muitos países ainda. Veja o quanto é importante o ouro, a nossa fé, que vence a prova, ela é muito mais valiosa ainda e vai ser atestada quando da revelação do Senhor Jesus Cristo. Ainda 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, olha o que diz lá 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Paulo dizendo para Timóteo, isso aqui foi a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo, ele preso, em breve seria morto. Tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, Paulo está tentando ensinar a Timóteo a ser um pastor perseverante. Ele estava meio enfraquecido nesse período aqui. Ele estava meio tímido na sua fé. Provavelmente medo de ser preso. A Epístola aos Hebreus diz que ele já tinha sido solto. A ideia é que ele realmente foi preso e depois solto. E Paulo está tentando fortalecer Timóteo, porque ele iria ser preso em qualquer situação ou a qualquer momento. E então o verso 11 diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer viver, temos que viver de modo piedoso, não é nem assim, é uma opção. Todo crente tem que viver de modo piedoso. Você vai ser perseguido, você vai passar por uma prova, a sociedade vai te rejeitar, alguns até perdem o emprego, porque querem fazer as coisas para a glória de Deus e não para o reconhecimento humano. Perseverança, ela é fundamental para a retidão. Lembre-se disso, quer ser piedoso, quer ser um crente reto e obediente, você tem que perseverar. A vida cristã, embora às vezes pareça difícil, mas ela é muito simples de compreender. É muito simples. Ela é difícil talvez de executar. Talvez você comece o ano com excelentes metas,
excelentes propósitos espirituais para a sua vida, de ler a palavra, de vida de oração, de servir em algum ministério da igreja ou fora da igreja, e quando chega em abril ou maio, você já está com a língua de fora, né? Já está se cansando. E aí o que é que você faz? Ora e pede ao Senhor força e energia. Eu sei que cansa. A vida cristã, ela é cheia de disciplinas, não por culpa de Deus, por culpa do nosso pecado. Lembra disso? Não é porque Deus quis uma vida ruim para nós, mas é porque nós nascemos em pecado, e isso traz uma série de situações e problemas. Mas vejamos a terceira e última implicação da perseverança para as nossas vidas. A perseverança, ela é uma característica dos salvos. Todo crente persevera. Essa é uma das doutrinas basilares da Bíblia Sagrada. Todo crente, ele persevera até o último dia da sua vida. Por quê? Porque ele é melhor, ele é mais inteligente, ele é mais forte do que os outros seres humanos? Não. É porque quem nos empurra é o próprio Senhor. É Deus que vai nos fortalecendo. É o Espírito de Deus que age em nós e muitas vezes nem percebemos, está nos empurrando para que nós cumpramos a obra para a qual nós somos salvos. Fomos salvos para realizar essa obra para a glória de Deus. Lucas 21:19, novamente, o nosso versículo-chave: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, o crente, ele é salvo não por obras, pela fé no Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. O que Jesus está dizendo é que você que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, você vai ser fiel até o último dia da sua vida. Porque o que operou na sua vida é sobrenatural, é de Deus. Você não só mudou de religião e entrou para a igreja batista. Não é isso que acontece com os crentes. Há um poder tremendo que vem do Senhor para transformar o nosso ser de modo tão íntimo e tão poderoso que não tem como mais voltar atrás, mesmo que você queira. Nenhum crente, ele tem poder ou condição de dizer: vou rejeitar Jesus aqui, não quero mais Jesus. É impossível, porque a transformação operada em nós, ela é efetiva, perene, permanente, vai nos levar até a eternidade com Deus. Podemos errar, podemos pecar, isso vai acontecer, mas o Senhor é por nós e Ele nos fortalece. Novamente, lá em Tiago 1, verso 12, nós lemos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12 está num contexto onde os crentes eram mortos, muitos crentes eram mortos. Então ele fala aqui de perseguição e de prova, já como se fosse a morte. E aí ele já vai receber a coroa da vida, que é exatamente este galardão da vida eterna junto com o Senhor. Lá em Lucas 8,15, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. E aqui é a parábola do semeador, né? Uma semente caiu à beira do caminho, aí vem a ave e come a semente. É Satanás que arrebatou o ensino da Escritura do coração de alguma pessoa que ouviu. Mas tem aquela semente que cai entre os espinhos. A palavra de Deus foi semeada ali, mas as urgências da vida, os prazeres, as tentações e seduções sufocaram a palavra e não vingou aquela semente. Outra caiu em terreno rochoso, tinha uma terrinha, ela até brotou, mas essa não teve uma raiz profunda e ela não vingou. Mas aqui cai em terreno fértil, em boa terra, frutifica com perseverança. Esse terreno são os crentes em Jesus. E lá em Hebreus capítulo 10, verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A Epístola aos Hebreus foi escrita para crentes fracos na fé,
crentes fracos na fé, que estavam pensando em deixar Jesus, com medo da morte e da prisão. A Epístola aos Hebreus foi escrita para crentes fracos na fé, nesse perfil de desistir. E então o verso 36 diz: tendes necessidade de perseverança. A igreja moderna precisa de perseverança. Perseverar, continuar, mesmo no meio da tribulação. Olha Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandone a fé. É quase um apelo, porque a fé em Jesus tem uma recompensa enorme para a vida eterna. E Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso é o Senhor falando. E se o justo retroceder na sua fé, Deus não tem prazer na alma dele. Ele só está testando que ele nunca creu, porque o justo vive pela fé. Hoje está difícil, hoje tem problemas, tribulações, dificuldades, tem. E agora o que eu vou fazer? Sacrificar a minha fé em Jesus? Sacrificar o meu tempo com Deus? Sacrificar o meu serviço ao Senhor por causa das tribulações do mundo ao meu redor? De modo nenhum. O justo vive pela fé. E o verso 39, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esses crentes hebreus, crentes de Israel aqui, fugidos da perseguição lá de Atos 8, dentro deles haviam dois grupos. Um grupo de crentes, entre aspas, que estavam pensando em retroceder à fé. E um grupo de crentes que viviam pela fé. Nós somos daqueles que perseveram, nós não retrocedemos. Isso é perseverança. Por quê? A perseverança é uma característica dos salvos. Pensando nisso, para o ano de 2025, que em breve vai se iniciar, você deve fazer metas, votos, promessas, sim, não só nas questões seculares da sua vida, trabalhar mais, trabalhar menos, uma dieta, exercício físico, estudar mais, ler mais, coisas boas, sim, mas faça metas espirituais para a sua vida. Se o ano de 2024 você for um crente dedicado, amém. 2025 você pode ser mais. Sempre temos que pensar em como vamos servir e agradar mais ao Senhor, para a glória do nome de Deus, não obviamente para a glória dos homens, mas para isso é necessário perseverança. Lembre-se disso, perseverança é estar firme no Senhor, em meio às tribulações. 3 implicações: somente persevera quem passa por tribulações. Todo mundo passa, todos nós aqui, então todos devemos perseverar. Segunda implicação, a perseverança é fundamental para a retidão. Você nunca será um crente reto, obediente e piedoso sem perseverança. Não vai ser. E aí você não vai aproveitar das bênçãos do Senhor. E terceira implicação, esta perseverança é uma característica do salvo, do crente em Jesus. O crente, ele persevera, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, quando as coisas não são atrativas. Hoje é atrativo ver quantas programações essa igreja tem ao longo do ano, para cativar a atenção do crente moderno. Uma igreja perseguida teria encontro de casais? A igreja perseguida está se escondendo, ela tem pelo menos tem um lugar para orar, ela não tem tempo de planejar encontro de casais. Isso é bênção para nós. Igreja perseguida não tem isso. Igreja perseguida não tem retiro de jovens, de crianças. Igreja perseguida não vai ter louvor em harmonia. Os crentes perseguidos cantavam escondidinho, baixinho assim, porque se ouvissem, eles seriam presos. As catacumbas de Roma têm 5 andares para baixo da terra, e os crentes de Roma adoravam ali, escondidos, em meio a um cemitério subterrâneo, onde eles enterravam aqueles que morriam no meio da perseguição. Perseverança
é o que nós precisamos para cumprir essas metas de serviço e adoração a Deus. Que Deus nos ajude a sermos crentes perseverantes, o que por si só já é uma redundância. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu vida até aqui para te servir, para te adorar com a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos, capacita-nos a sermos fiéis a Ti, retos, cumprindo o ministério que o Senhor tem nos dado de sermos testemunhas do nome do Senhor Jesus. Opera em nós, Senhor Deus, para que, neste ano que se inicia, o Teu nome seja glorificado na vida de cada crente aqui. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.